Após isso se passam algumas horas, e a linda Yalin acorda na cabana dos Cavaleiros Imperiais. Ela então olha para o lado, e vê seus amados filhos dormindo. Além disso, em pensamento, ela fala que está feliz em ver que seus amados filhos estão seguros. Ela então termina falando que está surpresa em ver que está sem as algemas mágicas. Após isso, um Cavaleiro das Sombras aparece, e pergunta à linda Yalin se ela já está melhor, ou se ela ainda sente alguma dor. A linda Yalin então fala que está ótima. Além disso, ela pergunta ao Cavaleiro das Sombras se seu amado Caio também está melhor. O Cavaleiro das Sombras então fala para a linda Yalin que o Imperador teve um ferimento muito profundo, porém agora que o médico imperial cuidou dele, o Imperador não corre mais perigo. A linda Yalin então, com um sorriso apaixonado, fala que está aliviada em saber que seu amado está melhorando. Após isso, o Cavaleiro das Sombras pergunta se a linda Yalin gostaria de visitar o Imperador e ver pessoalmente que ele está muito melhor. A linda Yalin então fica muito surpresa e pergunta se eles não têm medo que ela faça algo contra o Imperador. O Cavaleiro das Sombras então fala que de fato ele tem muito medo disso, porém ele sabe que o Imperador ficará muito feliz em ver que sua amada está melhor. Ele então termina falando que todos os Cavaleiros das Sombras já sabem que para o Imperador melhorar, ele precisa ver a sua amada Yalin segura e bem. Após isso, a linda Yalin começa a pensar no seu amado Caio. Ela então, em pensamento, fala que não irá fazer mal deixar o ódio de lado por um tempo e ver como seu amado está. Após isso, a linda Yalin vai até a cabana imperial e fica muito surpresa em ver seu amado Caio, deitado e sentindo muita dor. O Imperador então abre os seus olhos e vê sua amada Yalin na sua frente. Ele então, sentindo muita dor, tenta alcançar sua amada com seus braços. A linda Yalin então pega nas mãos de seu amado Caio, e com um olhar triste ela revela que estava preocupada com ele. O Imperador então sorri, e fala que está muito feliz em ver que sua amada foi visitá-lo. A linda Yalin então preocupada, pergunta se o Imperador está melhor. O Imperador então, com um sorriso apaixonado, fala que sua amada não deve chamá-lo de Imperador, mas sim de Caio, como ela fez da última vez. A linda Yalin então se lembra que quando estava sendo salva pelo Imperador, ela acabou chamando ele pelo nome sem perceber. Após isso, em pensamento, ela fala que jurou que jamais o chamaria pelo seu nome novamente, porém ele ajudou ela, e também salvou seu amado filho. Ela então faz um carinho no seu amado Imperador, e agradece por ele ter salvo o amado filho que eles tiveram juntos. O Imperador então sorri, e em pensamento, ele fala que se isso for um sonho, ele não quer acordar nunca. Após isso ele acaba dormindo. A linda Yalin então fala para um dos Cavaleiros das Sombras, que agora ela irá retornar para sua cabana, para ver seus amados filhos. Após chegar à cabana, ela vê que seus amados filhos acordaram. A linda Yalin então fala para seus amados filhos, que ainda é muito cedo, e que por isso eles ainda devem dormir mais um pouco. A linda Leane e o Lindenhil então falam, que agora eles querem dormir com a mamãe deles. Então os três juntos se deitam, e a linda Yalin fala que irá dormir com seus amados filhos. Além disso, em pensamento, ela fala que sempre pensou que o Imperador fosse um homem invencível, porém após fazer carinho nele, ela percebeu que ele é um homem tão frágil quanto seus amados filhos. Após isso, no reino da Vila dos Rebeldes, o rei da vila fala que é muito estranho como os rebeldes conseguiram emboscar o imperador, mesmo ele estando com vários cavaleiros imperiais. O estrategista do rei então fala que talvez o líder dos rebeldes tenha algum espião entre os cavaleiros imperiais. O rei então, com um sorriso medroso, olha para o capitão e fala que é impossível haver algum cavaleiro imperial que deseje o fim do imperador. O capitão então, com um sorriso falso, fala que de fato isso seria impossível, afinal todos os cavaleiros amam o imperador. Enquanto ele fala, o rei da vila, em pensamento, fala que o capitão deve estar escondendo algo muito importante. Após isso, o capitão fala que agora eles devem enviar o máximo de cavaleiros para capturarem logo todos os rebeldes. O rei então fala que agora mesmo eles irão em busca dos rebeldes. O capitão então se retira e decide caminhar pelo reino. Enquanto caminha, um pombo aparece e traz para ele uma mensagem muito importante. Ele então lê a mensagem e descobre que o plano dos rebeldes foi quase bem sucedido, pois o imperador ficou muito ferido. Além disso, ele descobre que sua amada quase foi eliminada pelos rebeldes. O capitão então fica muito irritado, e em pensamento ele fala que os rebeldes são uns idiotas, e que por ele ser o espião dos rebeldes, sua amada Yalin quase foi eliminada.
Ele então termina falando que deve pensar em um plano para afastar sua amada do imperador, pois se ele não fizer isso, ela pode acabar sendo eliminada junto com o imperador. Após isso, Belo Alver reaparece, com seu amigo em uma biblioteca misteriosa. O Belo Alver então fala que aquele local está todo sujo. O amigo do Belo Alver então pergunta por que eles estão na biblioteca, onde estão todos os nomes daqueles que estão sendo procurados pelo Império. O Belo Alver então, com um olhar sério, fala que está procurando por um cartaz, que ele viu alguns anos no passado. Após procurar bastante, ele finalmente encontra o cartaz, onde mostra que a Linda Yalin é uma das pessoas procuradas pelo Império. Ele então olha para o seu amigo, e fala que a Linda Yalin era uma cavaleira imperial. Além disso, ele fala que no cartaz está pedindo para capturarem a Linda Yalin sem machucar ela, e também para tratarem ela com carinho. Ele então termina perguntando ao seu amigo se agora ele entendeu todo o mistério. O amigo do Belo Alver então pergunta que mistério ele tinha que entender. O Belo Alver então fala que a Linda Yalin fugiu do Império há 5 anos atrás, e que os filhos da sua amada Yalin têm exatos 5 anos. Além disso, já fazem quase 5 anos, desde que o imperador começou a sair em campo em busca de pessoas. Ele então termina falando que o mistério que foi resolvido é que a Linda Yalin fugiu grávida do imperador, e que as crianças são seus filhos. Ele então, em pensamento, se pergunta se o imperador se deixaria ser eliminado, apenas para salvar sua amada esposa. Após isso, com um sorriso, o Belo Alver fala que sua amiga é mesmo uma mulher incrível, pois ela teve coragem de fugir de um homem cruel como o imperador. Além disso, ele fala que se ele tivesse conhecido a Linda Yalin há 5 anos atrás, talvez até ele tivesse tentado se casar com ela. Após isso, Belo Alver fala para o seu amigo que a pessoa que está enviando dinheiro para eles pediu para que ele e todos os rebeldes não machucarem a mulher que está com o imperador. Ele então termina falando que a Linda Yalin deve ter alguns amigos que são cavaleiros imperiais. O amigo do Belo Alver então, surpreso, fala que o espião deve ser algum cavaleiro imperial. O Belo Alver então fala que ele pensa o mesmo que seu amigo, e que agora eles devem descobrir quem é o espião que ajuda eles, porque se eles descobrirem quem ele é, eles podem exigir mais informações sobre o imperador. O Belo Alver então, com um olhar cruel, fala que ele irá conseguir sua vingança, mesmo que ele tenha que machucar pessoas inocentes. Ele então termina falando que irá arriscar tudo para vingar seu país, nem que para isso ele tenha que se tornar um homem ainda mais cruel que o imperador. Após isso, na cabana imperial, a Linda Yalin aparece muito preocupada com seu amado Caio. Em pensamento, ela lembra que uma enfermeira falou que os ferimentos do imperador não eram graves, e que logo ele estaria melhor. Ela então, ainda em pensamento, fala que mesmo a enfermeira falando isso, ele continua sentindo muita dor e dormindo. Ela então, com muito medo, se pergunta se seu amado pode não acordar nunca mais. Após isso, ela percebe que está realmente preocupada com o imperador. Ela então fala que não pode perdoar um homem que ameaçou ela com seus amados filhos, porém agora ele também arriscou a sua vida para salvar tanto ela quanto seu amado filho. Ela então, em pensamento, termina falando que não sabe mais o que fazer, se ela deve ou não perdoar seu amado imperador. Após isso, a Linda Leane aparece e pergunta à sua mamãe por que ela está andando para todos os lados na cabana. A Linda Yalin então tenta falar que está apenas preocupada com o papai deles. Porém, o Lindenhill pergunta se sua mamãe está assim porque ela quer fazer cocô. Isso deixa a Linda Yalin com muita vergonha. O Lindenhill e sua amada irmãzinha então falam para a mamãe deles que ela não devia se segurar, porque se ela se segurar ela pode ter uma doença muito ruim, chamada prisão de ventre. A Linda Yalin então, com um sorriso, tenta explicar para seus amados filhos que ela não está com vontade de fazer isso, porém as crianças não escutam sua mamãe.